Olá, meus aluninhos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a correção de exercícios sobre notícia e exposição de fatos. Então, como eu disse anteriormente, precisamos colocar foco no nosso estudo. Então, peguem o material de vocês, façam as devidas correções. Se houver qualquer dúvida em relação à minha explicação anterior e agora, façam as anotações para que possamos esclarecer, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos o primeiro exercício. Nós temos alguns fragmentos de fatos que viraram notícia. Então, nós vamos perceber que, de acordo com o impacto que aquele fato pode dar, ele pode ser transformado em notícia. Então, nós vamos analisar nesses três fragmentos qual foi o ponto importante de cada um para que ele se transformasse em notícia. Então, o primeiro. Gato medroso que não desce há 8 meses de árvore ganhou casa e vira atração turística em cidade de Minas Gerais. Mailei, como é chamado, subiu na árvore fugindo de cachorros quando ainda era filhote e nunca mais desceu em São José da Serra. Então, o que nós vamos perceber? O que é importante neste fato que o transformou em uma notícia? O fato de o gato estar em cima de uma árvore há 8 meses. Então, nós temos situações de gatos que sobem em árvores, que até muitas vezes precisam de ajuda para descer. Mas o que chamou a atenção aqui foi este gato estar há 8 meses. É um tempo bastante considerável para um gato estar em cima de uma árvore, ok? Já no segundo fragmento, gatinho apaixonado sobe em árvore após briga com gata. O animal está na árvore que fica na região centro-sul de Belo Horizonte há uma semana. Então, o que neste fato foi importante para que transformasse em uma notícia? O fato de o gato estar em cima de uma árvore há uma semana. Então, como no primeiro fragmento, é um tempo bastante considerável. Uma semana é um tempo bastante grande para o gato estar em uma árvore. E o terceiro, bombeiros resgatam um gato em árvore de 50 metros de altura em São José. Felino estava desde a madrugada de quarta-feira 1º em uma árvore após fugir de 2 cães. Então, qual é o fato importante? O fato de o gato estar a uma altura de 50 metros. Então, uma altura bastante grande. Imagine uma árvore que tenha 50 metros a altura dela. Esse gato está lá em cima. Então, isso que chamou a atenção para que virasse notícia. Então, nós vimos que um fato, dependendo do seu impacto, ele pode se transformar em uma notícia. Continuando. Depois nós fizemos a análise desse texto, ok? Então, nós vamos agora voltar a ele. Então, é uma notícia sobre um balão que cai em prédio residencial e pega fogo na zona oeste de São Paulo. Então, nós já fizemos uma análise, nós percebemos que esse texto tem título, ele tem um título auxiliar, ele tem o lead. O que é o lead? Aquele parágrafo que nos traz uma informação prévia e respondendo algumas perguntas, como, por exemplo, como, onde, o que, quando, ok? Nós temos uma foto, que geralmente as notícias trazem uma foto para ilustrar aquilo que nós estamos relatando, e o corpo da notícia, que é a notícia em si. E nós percebemos também que aqui apareceu uma palavra com uma cor diferente, que é o que nós chamamos de hiperlink. O que é esse hiperlink? É aquela palavra destacada, geralmente em cor azul, que só vai aparecer em textos da internet, que ao clicar vai nos remeter em uma outra página, certo? Então é isso que nós chamamos de hiperlink ou hipertexto. Então vamos para a análise. Antes de chegar na análise do texto, nós vamos rever o que nós estudamos sobre verbete ou página de dicionário. Então o que nós vimos? Que uma palavra no dicionário está disposta em ordem alfabética. Então as palavrinhas vão aparecer em ordem alfabética. O que nós visualizamos? Que ao procurar um verbete, nós vamos encontrar a palavra que nós estamos buscando em negrito e com inicial minúscula. Nós vamos perceber que ela está em negrito e nos traz a forma como a palavra é escrita e como se dá a separação silábica, como neste caso a palavra clandestino. Então nós temos 4 sílabas, uma palavra polissílaba.
Além disso, nós vamos verificar, em alguns casos, a origem da palavra, de qual idioma, de qual língua ela veio. Como neste caso, veio do latim clandestino. Além disso, aparece também a classificação morfológica. O que é a classificação morfológica? A qual classe gramatical pertence à minha palavra. Nós vamos perceber que aqui no clandestino nós podemos ter duas classificações. ADJ, que é adjetivo, ou SM, substantivo masculino. E nós vamos encontrar a acepção ou acepções, ou seja, o significado ou os significados daquela palavra. Que neste caso, da palavra clandestino, nós temos duas, pois nós vamos perceber o número 1 e o número 2. Então, a primeira acepção, que seria um adjetivo, realizado às ocultas. 2, ilegal, certo? E nós temos também o que nós poderíamos chamar de substantivo masculino, do popular, aquele que se esconde em navio, avião, etc., para viajar sem documentos nem passagens. Então, quando a pessoa viaja, como foi lá no filme Titanic, o Jack, que ele entra sem documentos, sem nenhuma passagem, é o que nós chamamos de passageiro clandestino, ok? Então, vamos lá. Identifique o significado adequado da palavra clandestina no seguinte trecho e reescreva-o fazendo a substituição. Então, um balão solto de forma clandestina caiu. Então, de acordo com esse contexto, qual seria o significado de clandestina de acordo com o verbete? Um balão solto de forma ilegal caiu. Então, nós sabemos que soltar balões é proibido. Então, se uma pessoa soltou, ele foi contra a lei, portanto, de forma ilegal. Nesse contexto, clandestina significa estar em desacordo com a lei ou não ser uma atitude interessante. Então, como nós vimos, ilegal é estar em desacordo com a lei. Tudo bem? Então, vamos seguir. Agora, nós vamos voltar ao texto e fazer a análise. É comum a estrutura de uma notícia ser composta das partes listadas a seguir. Então, o que nós estudamos? Que em uma notícia, na sua estrutura, nós vamos ter vários itens, como nós vimos. O título ou manchete, que geralmente vem destacado, com letras maiores em negrito, ou seja, letras garrafais. Nós temos um subtítulo, que vai complementar o título principal. Nós temos foto, nós temos o lead, nós temos o corpo da notícia em si, nós podemos ter fotos que podem ilustrar, nós podemos ter legendas que vão ali identificar o que tem na nossa foto, nós podemos ter o hiperlink. Então, o que apareceu no nosso texto? O título, foto, legenda da foto, corpo do texto, subtítulo e o hiperlink. Então, tudo isso nós encontramos naquela notícia do balão que caiu sobre um edifício. Vamos lá, número 5. Sobre o hiperlink, responda as questões a seguir. Então, retomando, o que é o hiperlink? Aquela palavrinha destacada nos textos só da internet, que ao clicar em cima dela com o mouse, ela vai abrir uma outra página trazendo complementos da nossa notícia. Então, que trecho mostra a existência de um hiperlink? Então, onde que apareceu esse hiperlink no nosso texto? Onde está escrito, causou transtornos. Nós vamos perceber que esse transtornos no nosso texto não está em azul, mas ele está em uma outra cor. Então, nos indica que ali é um hiperlink. Como pode ser percebido? Porque está escrito em azul. Não é bem azul, é um meio lilás, mas geralmente o hiperlink é escrito em azul. Que conteúdo o hiperlink deve apresentar? Outra notícia da queda de um balão publicada anteriormente. Então, como nós estamos aqui lendo sobre um balão que caiu em um determinado edifício, ao clicar nesse transtornos, nós podemos abrir em uma outra notícia de um balão que caiu anteriormente e trouxe os mesmos problemas. Os hiperlinks aparecem em textos publicados, em jornais e revistas impressos, em sites da internet ou em livros. Então,
Então, como eu já disse, somente em sites da internet. Então, o hiperlink só é possível em textos online, que nos permite essa navegação em outras páginas. Tudo bem? Como nós estudamos também anteriormente, a notícia é dividida em parágrafos. Por ser um texto em prosa, logicamente ela é dividida em parágrafos. O que nós percebemos? Que em cada parágrafo nós temos uma informação diferente, mas todas relacionadas ao mesmo assunto. Então, esses parágrafos, eles trazem informações diferentes, porém eles têm que estar ligados, trazendo uma amarração no nosso texto. Então, como eu dei exemplo para vocês, se eu estou falando do balão que caiu em um determinado prédio e de repente eu começo a falar sobre o Covid-19, não tem nenhuma ligação entre eles. O nosso texto tem um desvio total. Então, quando nós estamos produzindo um texto, uma notícia, esses parágrafos, mesmo que tenham informações diferentes, eles devem estar amarrados, ok? Então, quantos parágrafos há nesse nosso texto? Nós temos 7 parágrafos, como nós já tínhamos visto na nossa videoaula. Vamos lá, 7. O primeiro parágrafo da notícia é chamado de lead. Então, o lead é aquele parágrafo que nos traz uma prévia do que nós vamos ler, trazendo algumas informações. Sua função é dar ao leitor informações básicas sobre o que está sendo noticiado. Para tanto, responde a algumas perguntas que fazem parte da notícia. Então, quais são as perguntas? Quem, onde, como, quando, por quê? Lembram que vocês têm aí uma tabelinha ao lado. Releia o primeiro parágrafo dessa notícia. Então, o nosso primeiro parágrafo do texto, que é o lead. Um balão solto de forma clandestina caiu sobre um prédio residencial em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, nesta quarta-feira, 15. Na coluna que vocês têm ao lado, nós temos todas as perguntinhas. Quem, quando, ok? Localizaram? Grife as perguntas que estão sendo respondidas nesse lead. Então, dessas perguntas que nós temos aí na página de vocês, quais estão sendo respondidas? Então, nós temos essas 4. O que, quando, onde e como. Então, são essas 4 perguntinhas que estão sendo respondidas nesse lead. Agora, nós vamos copiar a pergunta e buscar a resposta no nosso lead. O que? Então, o que aconteceu? Um balão que caiu sobre um prédio residencial. Certo? Então, esse é o assunto. Como? Como que esse balão caiu? Porque ele foi solto de uma forma clandestina. Então, nós sabemos que é proibido soltar balões, mas alguém foi lá e de forma clandestina acabou soltando. Onde? Onde que aconteceu esse fato? Em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Quando? Nesta quarta-feira, dia 15. Então, aqui nós vamos perceber que o nosso lead está respondendo a estas questões. Ok? Agora vamos para uma outra parte. Releia estes trechos e faça o que se pede. Grife as palavras que substituem a palavra balão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o objeto provocou um incêndio no telhado de um dos apartamentos. A queda do artefato foi registrada na rua Tucuna. Então, quando nós estamos escrevendo um texto, para não repetir uma palavra por diversas vezes, nós podemos fazer a troca dela por uma outra semelhante ou por uma outra palavrinha, por exemplo, um pronome, mas que faça referência a ela e nunca traga prejuízo ao nosso texto. Então, para não repetir a palavra balão, quais foram as palavras utilizadas pelo autor para que não ficasse cansativo? Então, nós temos objeto e artefato. Então, quando nós lemos objeto e artefato, nós vamos voltar à palavrinha balão, ok? Então, isso é o que nós devemos fazer no nosso texto para que ele não fique cansativo. Copie do dicionário o significado da palavra artefato. Então, o que significaria artefato? Produto manufaturado, qualquer objeto produzido industrialmente. Então, aqui, quando nós falamos do artefato, foi um produto produzido por alguém. Agora, na letra C, grife a palavra que neste trecho substitui a palavra bombeiros. Então, a mesma situação da letra A.
Para não repetir a palavra bombeiros, o autor utilizou de uma outra semelhante, mas que ela nos faz entender que é bombeiro. Então, qual é essa palavrinha? Os bombeiros foram acionados por volta das 7 horas e 56 minutos e enviaram 2 equipes ao local para atender a ocorrência. Segundo a corporação, ninguém se feriu. Então, para não repetir bombeiros, qual foi a palavra utilizada? Corporação. Procurando no dicionário, qual o significado dela? Associação de pessoas da mesma profissão ou outra atividade, sujeitas à mesma regra e com os mesmos deveres ou direitos. Então, esse processo, como nós vimos na letra A e na letra C, de trocar palavras por outras semelhantes, mas que nos dê a mesma ideia e que não traga prejuízo ao texto, esse processo é chamado de coesão. Então, guardem bem isso na cabecinha de vocês, tá? Então, vamos lá. Leia a reescrita do primeiro trecho novamente, em que substituímos as palavras que você destacou, que você sublinhou, pela palavra balão. Então, aqui, o texto como seria o original sem a modificação. Então, vamos ler. De acordo com o corpo de bombeiros, o balão provocou um incêndio no telhado de um dos apartamentos. A queda do balão foi registrada na rua Tucuna. Então, nós percebemos que aqui há repetição. Avalie a repetição dessa palavra balão e indique o efeito que ela causa no texto. Ela reforça a importância dessa informação na notícia? Não. Ela deixa a leitura mais cansativa? Sim. Ela empobrece o texto, pois não apresenta variedade de informações? Sim. Então, essa repetição de palavras, ela deixa a nossa leitura mais cansativa e deixa o nosso texto pobre, certo? Então, qual a importância de evitar a repetição na construção de um texto? Permite que o nosso texto fique mais fluido e menos cansativo. Então, esse processo é chamado de coesão, certo? Então, sempre que eu fizer a troca de uma palavra para que ela não se repita constantemente no texto, para que nosso texto fique mais agradável e fique menos cansativo, a esse processo nós chamamos de coesão. Número 9. Para escrever uma notícia ou reportagem, é comum jornalistas compararem os fatos com fontes diversas. Eles buscam informações de diferentes lugares para chegar o mais próximo possível do que aconteceu e como. As fontes podem ser pessoas envolvidas no evento ou documentos. Sabendo disso, responda ao que se pede. Então, vamos voltar à explicação que eu dei para vocês. Uma vez que eu estou produzindo uma notícia, eu estou relatando uma coisa que aconteceu, um fato, ok? Então, se eu estou relatando um fato acontecido, eu tenho que trazer esse fato com a maior verdade possível. Lembra da palavrinha que eu falei, veracidade? Então, nosso texto tem que ser verdadeiro. Tem que falar do fato de como ele aconteceu realmente. Se eu mudar qualquer coisa, colocar coisas que não são verdadeiras, nós podemos cair naquilo que nós chamamos de fake news, uma notícia falsa, uma notícia mentirosa. Então, nós temos que mostrar que a nossa notícia é verdadeira. Então, por isso, nós podemos trazer pesquisas, pessoas entrevistadas, documentos para que comprovem que o nosso texto é real, de acordo com o que aconteceu, certo? Então, vamos lá. Nessa notícia, alguma pessoa foi entrevistada? Em caso afirmativo, quem? Então, o jornalista, nesse momento, ao produzir a notícia, ele entrevistou alguém? Então, quem que ele entrevistou? E como que nós podemos saber? Vamos lá. Sim, foram entrevistados representantes do Corpo de Bombeiros e da polícia. Então, para trazer a veracidade para a notícia, o repórter, ele buscou informações com quem? Ele entrevistou os representantes do Corpo de Bombeiro e representantes da Polícia Militar. Que marcas no texto possibilitam essa informação? Então, agora nós vamos entender como que isso aparece na notícia. As informações de acordo com o Corpo de Bombeiros e segundo a Polícia Militar. Então, quando nós vamos colocar uma entrevista ou algo que alguém disse na nossa reportagem, nós podemos utilizar duas formas.
o que nós chamamos de discurso direto e o que nós chamamos de discurso indireto, certo? Então é a observação que nós temos aí ao lado, que nós já vamos estudá-la um pouquinho mais a fundo. Então vamos lá, letra C. A fala de quem é entrevistado pode aparecer no discurso direto ou no discurso indireto. No caso dessa notícia, como a informação apresentada pelos entrevistados aparecem? Elas aparecem no discurso indireto. Por que no discurso indireto? Então vamos lá. Discurso direto é quando eu tenho a fala do personagem por ele mesmo, ok? Então, como se fosse o entrevistado falando. E para mostrar que é o entrevistado que está falando, deve vir entre aspas. Porém, no discurso indireto, é o jornalista falando pelo entrevistado. Não é o entrevistado que fala, e sim o repórter. E aí nós vamos perceber que há uma outra forma de apresentação. Então vamos lá. Copie 2 frases em que esses discursos ocorrem. Segundo a corporação, ninguém se feriu. Então, ninguém se feriu seria a fala dos bombeiros. E segundo a corporação, é a fala do repórter. Então, ele está mostrando que quem disse isso foram os bombeiros. Mas não são os bombeiros que falam aqui, e sim o repórter. E a outra, nenhuma pessoa envolvida na confecção e soltura do balão foi detida até essa publicação, segundo a Polícia Militar. Então, segundo a Polícia Militar, é a fala do jornalista, mas ele está reproduzindo a fala da polícia, que é esta: nenhuma pessoa envolvida na confecção e soltura do balão foi detida até essa publicação, certo? Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto de novo e eu explico melhor. Letra E. Qual a importância de o jornalista ter apresentado informações do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar? Para deixar o texto mais longo, dar veracidade às informações, exigência do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, exigência da internet. Então, como nós vimos, para dar veracidade às informações. Então, como nós vimos, veracidade é aquilo que é verdadeiro, verdade. Então, para mostrar que o nosso fato que nós estamos relatando é verdade, nós estamos colocando provas, porque a nossa notícia tem que ser de acordo com o que aconteceu. Nós não podemos desviar aquele assunto, certo? Então vamos lá. Então, voltando ao que nós vimos. Em um texto, os discursos podem ser diretos ou indiretos. Há discurso direto quando a fala de uma pessoa é reproduzida fielmente. Neste caso, este texto, em textos jornalísticos, como a notícia analisada, vem entre aspas. Então, como eu disse, uma vez que eu estou colocando a fala de alguém como se fosse o entrevistado falando, eu vou colocar entre aspas, certo? Já no discurso indireto, a fala da pessoa é parafraseada, isto é, recontada pelo jornalista. Esse discurso geralmente é acompanhado de algumas marcas linguísticas, como verbos de elocução, disse, respondeu, esclareceu, etc. Então vamos lá. Então um exemplo, olha. E lamenta não ter tido coragem para interromper o crime. Fiquei em estado de choque, só queria sair dali. Então alguém entrevistou uma pessoa e a pessoa falando, olha, fiquei em estado de choque, só queria sair dali. Aparece o personagem falando, entre aspas, ou seja, aparece o entrevistado falando. Então aqui, como se eu estivesse com o microfone e a pessoa falando, ela mesma, ok? Então esse é o discurso direto. E agora vamos prestar atenção no discurso indireto. Então, no discurso indireto, é o jornalista, o autor, que fala pela pessoa, não é a pessoa quem fala. Então, segundo a corporação, ninguém se feriu. Então, aqui é o jornalista falando pelo Corpo de Bombeiros. Não querendo se identificar, a mulher disse que viu quando o acusado chamou para um terreno desocupado menor que morava na sua vizinhança e que, estranhando a situação, foi até lá e viu o crime hediondo. Então, aqui não é um entrevistado falando, é o repórter falando por ela. Então, aqui nós temos o discurso indireto. Vamos lá. Qual foi a consequência da queda desse balão?
provocou um incêndio no telhado em um dos apartamentos. O telhado ficou derretido. Então aqui nós temos a consequência de algo. Então o fato, a causa foi o balão ter caído, e a consequência, esse incêndio no telhado em um dos apartamentos, e o telhado ficou derretido. Por que razão, no seu entender, o acontecimento se tornou notícia? Então, o que foi importante naquele acontecido que fez com que ele virasse uma notícia? Porque, além de ser proibido soltar balões sobre os riscos a que estão expondo as pessoas em geral, bem como patrimônio alheio, que, além de ter trazido este incêndio, também pelo fato de ser ilegal. Então, como nós vimos, soltar balões é proibido. Então, alguém ainda soltou o balão, mesmo sendo proibido, e esse balão ainda trouxe um incêndio para um patrimônio alheio, de um patrimônio de uma outra pessoa. 12. A divulgação de notícias como essa tem como objetivo, além de relatar o acontecido. Qual? Então, além de trazer a informação sobre o que aconteceu, ela teve um outro objetivo. Então, qual foi? Alertar quem costuma soltar balões sobre os riscos a que estão expondo as pessoas em geral, bem como o patrimônio alheio. Então, além de falar do acontecido, essa notícia também serviu para alertar as pessoas que soltam balão, mostrando que é um fato ilegal, que é proibido. 13. Que palavras do depoimento da Polícia Militar levam a crer que a confecção e soltura de balão é crime? O que significa essa palavra? Nenhuma pessoa envolvida na confecção e soltura do balão foi detida até a publicação, segundo a Polícia Militar. Então, qual a palavrinha que nos mostra essa questão da gravidade de soltar balão? Palavra detida, retida, presa, encarcerada. Então, se a pessoa que soltou o balão for pega em flagrante, ela vai ser presa, ela vai ser detida, porque soltar balão é considerado um crime. 14. O trecho final da notícia apresenta o resumo de outro caso acontecido em agosto do mesmo ano, isto é, apenas 4 meses antes da publicação da notícia lida, que foi publicada em 15 de novembro de 2017. Qual a importância de trazer essa informação? Mostrar que acidentes com balões são bem mais comuns do que se possa pensar. Então, por mais que seja proibido, nós sabemos que muitas pessoas soltam os balões e que esses acidentes são comuns. O que deve fazer a pessoa que queira ler essa outra notícia? Clicar com o mouse sobre o trecho em azul, causou transtornos. Então, se eu quero ler a outra notícia que também fala de acidentes com balões, eu vou clicar no hiperlink, que é a nossa palavrinha transtornos, que está destacada em outra cor. Nesse fato informado, a que tipo de transtornos os moradores de Pinheiro foram submetidos? Ficaram sem luz até que o balão pudesse ser retirado da fiação elétrica. Então a gente vai perceber que o problema foi bem maior, né? Então, além de causar incêndio, os moradores ficaram sem energia elétrica porque o balão queimou próximo à fiação. Então, percebam o quanto é complicada essa situação de soltar balões. Número 15. Sobre a publicação dessa notícia, responda ao que se pede. Em que suporte, isto é, em que local ela foi publicada? Então, vamos prestar atenção. Nós temos o que nós chamamos suporte ou veículo de comunicação, onde a notícia ela é divulgada. Então nós podemos ter jornais, revistas, internet, nós podemos ter na TV, no rádio. Então neste caso, a nossa notícia, qual é o suporte? Onde ela foi publicada? No jornal Folha de São Paulo, porém o jornal online, publicado no site da UOL. Então nós sabemos que nós podemos ter o jornal físico, o jornal impresso, que é aquele do papel que nós vamos pegar, virar página por página, e também o jornal online, que é aquele que está publicado em um determinado site. Onde você encontrou essa informação? Nós vamos perceber pela referência bibliográfica, que lá no finalzinho do texto aparece, publicado em www.uol.com.br. Então ali nós vamos perceber que essa notícia foi publicada em um site, portanto, uma notícia da internet.
Essa notícia foi assinada pelo jornalista que escreveu? Em caso afirmativo, indique-o. Não, ela não foi assinada. Então, muitas vezes, aparece o nome de quem produziu aquela notícia. Como nós vimos na nossa videoaula, aquela notícia online, aparecia o nome do autor. Em muitos casos até aparece, em outros casos não. E aqui nós terminamos a nossa correção. Espero que vocês tenham acompanhado e se houver dúvidas, vocês vão me procurar depois, ou na nossa videoconferência ou através do WhatsApp. Então aqui fica aquele grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!